Torna-te quem tu és é atribuído, na verdade, a um poeta é, que viveu, né, 500 anos antes de Cristo, que é Píndaro, né? E então essa frase não é necessariamente do Nietzsche. Só que Nietzsche ele vem dar um outro contexto, né? E meio que torna-se assim dos lemas dele. Então ele traz à tona, ele recupera essa frase e contextualiza, né? De uma outra maneira, podemos dizer assim, né? Mas quando Nietzsche faz essa menção, ele está atribuindo essa frase a uma regra de conduta. Então aí ele já está dizendo torna-te quem tu és, que eu faço duas leituras, né, em torno dela. Primeiro que assim, muitos fazem a conexão com a frase que está lá no oráculo de Delfos, o conhece-te a ti mesmo. E alguns chegam até a dizer que é um complemento, né? Mas que pode ser usada como um complemento, porque na verdade ela surgiu antes do conhece-te a ti mesmo, né? Se considerarmos o Píndaro aí. Então, teria sentido, eu acho, né? Conhece-te a ti mesmo e torna-te o que tu és, quem tu és, né? Parece ter uma conexão aí entre as duas, e muitos fazem essa conexão. Mas eu vejo que pode ter também uma oposição entre as duas, visto que Nietzsche vem se opor principalmente às ideias platônicas, né? E por sua vez, por consequência, a ideia do cristianismo. Porque se a gente fala assim, conhece-te a ti mesmo, eu vejo isso como um movimento de introversão, né? Volte-se para dentro, conhece-te a ti, né? E o torna-te quem tu és dá a impressão que é uma coisa de eclosão, não necessariamente para fora, mas é uma coisa, é um movimento centrífugo, né? Ou seja, de dentro para fora. Já o conhece-te a ti mesmo é o movimento centrípedo, né? Aquela coisa que vem de fora, não necessariamente do exterior, mas ele vai, é uma energia para dentro. Conhece-te a ti mesmo, faça um mergulho em si mesmo, né? E eu acho que as duas opções são válidas, né? As duas interpretações cabe devidamente no seu contexto, né? Mas pensando por esse lado do sentido, do significado para Nietzsche, né? Ele vem trazer exatamente essa ideia de que nós, através do platonismo, ou da filosofia, e também através da religião, do cristianismo, principalmente, catolicismo, né, nós não nos tornamos o que nós somos, né? Nós somos arrebanhados a ser aquilo que uma linha de pensamento determina que a gente seja. Então, o niilismo de Nietzsche, ele vem trazer essa ideia, né? De quebrar essas regras, quebrar esses padrões e ter esse movimento, né? De exercer a verdadeira liberdade, né? A verdadeira liberdade, então, seria eu fazer aquilo que eu tenho a vontade de fazer, e contrariando principalmente o movimento da igreja, viver, né, esse mundo sensível, né, entendendo o mundo sensível como os cinco sentidos que a gente tem, né, muito relacionado, muito ligado à questão dos prazeres, né, e não subjugar essa vida em função de uma vida que está sendo prometida, no caso, pelo cristianismo lá no céu. Então ele considera esse movimento assim da fé, né? Esse movimento de um futuro,
um mundo futuro, uma situação futura, como um arrebanhamento mesmo. Então ele tem sempre essa questão de viver o presente, né? Não necessariamente ficar apegado ao passado, mas também não ficar projetado no futuro, né? Que seria assim: hoje eu vou passar principalmente pelas dores, pelas crueldades que a vida me oferece como necessários, né, para o meu aprimoramento, para eu conseguir num futuro ter um lugar lá no paraíso. Então ele vem bem se opor, né, a essas regras e a essas convenções. Com relação aí ao torna-te quem tu és, eu seguiria mais ou menos duas linhas, né? Primeiro, já que a proposta é falar sobre Nietzsche, né? Eu rebateria qualquer tipo de frase como sendo uma denominação, como uma doutrina imposta, né? Enfim, jargões, frases, elas seriam rebatidas, até alicerçando aí com um pouco do Krishnamurti, né? Para você ver como me parece que tem um viés interessante, né? Esses dizeres, esses excertos, essas terminologias, elas já ficam antigas por si só, né? Então, e como existe uma dinâmica, uma reconstrução sempre, né? Então, acredito que a gente precise questionar um pouco qualquer construção que se faça, né? Então, nesse primeiro agrupamento, aí eu colocaria algumas situações, que inclusive elas vão entrar aí como perguntas para você, e uma delas a palavra-chave, a qual eu vou procurar fazer a construção da resposta baseada nesse excerto que você tirou aí, que é a questão da solitude, né? A questão da solidão. Então, se existe a necessidade do sujeito subir a montanha, passar um tempo lá, depois ele volta, aí quando ele volta ele vai retratar aquela experiência que lá ele teve, e aí digamos que os ouvidos dele não são para aquelas bocas que estão tendo a interpretação daquilo que eles falam, né? Mas por outro lado você tem a questão da terra com letra minúscula, que é aquele local que se faz presente, que você vai ter que ter aquela vida naquele momento, e uma palavra importante que é a questão do valor. Esse valor como justamente essas construções por meio dessas experiências que elas estão sempre muito nessa dicotomia, muito nessa polaridade, e que elas servem, essas polaridades na verdade elas servem para se construir umas às outras. Só que a gente tem que sobrepujá-las para justamente chegar nisso que talvez fosse o valor, né? E aí eu poderia até arriscar empregar uma palavra aí por minha conta mesmo, que seria a questão da liberdade, determinados valores muito engendrados, exatamente essa característica aí que se faz presente que você falou, né, do arrebanhamento. Então, essa estrutura que a gente já está mergulhado intrinsecamente aqui ao nascer e essa liberdade que a gente não tem, né? Então, só retomando um pouquinho lá o excerto em si, né, a frase em si. Torna-te quem tu és. Se é para tornar, né, quem tu és, a gente não sabe se tornar, simplificar aí, né, o branco, o preto, o sim ou não. A gente vai se tornar porque não é, né? Ou não precisa se tornar porque já é. Então, simplificando aí, né, com a estatística, digamos que se resumisse ao sim ou não, aí vem a questão que inclusive você mencionou anteriormente,
né? Ah, eu sou o que sou, eu não sou o que sou, né? Então eu acredito que justamente esse negócio do tornar-se, né? Ah, torna-te quem tu és. Então existe um movimento aí de você querer se tornar para quem tu és, mas não, na verdade quem tu és você não é ainda, né? Então eu não sou o que sou, então vamos nos tornar isso, né? Então vai ser essa questão desse movimento. E aí esse movimento que eu, né? Aí só para as palavras não ficarem muito jogadas ao vento assim, trazer, procurar trazer uma construção, né, que digamos ela procurasse estar além de qualquer maniqueísmo, né, do bem e do mal. Não vou entrar na questão nem de espírito, nem de corpo, nem de imanente, nem de transcendente, né? Simplesmente essa questão do meio a meio aí. Ah, sou o que sou ou não sou o que sou, né? E aí eu pergunto para você, se realmente é necessário, né, o ser humano subir a montanha, ter esse ostracismo, ter esse contato com valores próprios, que se a gente abrir isso daí para uma leitura oriental, por exemplo, a gente eventualmente poderia usar ali o nome da meditação. Meditação essa que a gente sabe hoje que não necessariamente você vai precisar estar numa posição de lótus, né? E realmente cerrar lá os olhos e procurar entrar né, numa meditação profunda. Não. Hoje no metrô, andando, a gente consegue fazer essa meditação para procurar, digamos, quem sabe um dia ter esse arrebatamento sem o viés transcendente, mas uma posição do além. Além esse que não é transcendente, mas algo que não seja uma construção dessa dicotomia ou dessa polaridade, né? Então, essa questão do porvir, o homem ele vai precisar subir a montanha, né? A gente vai precisar viver essa questão da, da solidão para entrar em contato com esse tipo de coisa, que o Oriente lá chamaria como meditação, que é você num primeiro momento, né? O Nietzsche ele coloca a figura lá de três, né? Você tem aquele sujeito, na verdade você tem uma dupla, que é você conversando com você mesmo, e aí você tem um terceiro que justamente seria um amigo, ali para te alicerçar. E esse amigo, por sua vez, tem determinados valores de inimigo que vão contribuir, do mesmo modo que o amigo. E é gerado uma questão filosófica dessa dicotomia também. Mas enfim, são três, né? Eu para comigo mesmo, estabelecendo esse diálogo. Inclusive ele coloca aquela questão da alegoria da árvore, né? Então, aí é só um aspecto que eu gostaria de pontuar que eu acho bastante importante, à luz do próprio Nietzsche, que é a questão do símbolo, né? Então, nessa transição, nesse subir da montanha, nessa conquista deste algo a mais, a figura do símbolo ela é fundamental. E ela justamente eu entendo que ela seja um caminho para essa conquista desses valores aí, que eventualmente estariam num porvir. Essa questão do símbolo ela é fundamental, porque é contato com o inconsciente. Né? Então a gente sai da superfície e vai para algo mais profundo. Então o símbolo ele vai servir nesse aspecto. Né? Então, seja por meio da meditação, seja por meio de subir a montanha, nós entrarmos aí, voltando a Nietzsche, para esse outro dialogador com nós mesmos, que somos dois, né? E aí, enfim, chega um momento que a gente acredito que não saia muito ali da esfera das conjecturas, vai chegar para o amigo e inimigo, passar essa, esse aprendizado que se teve, mas a gente sabe que aquilo que a gente eventualmente esteja esperando ouvir não vai conseguir ouvir. Né? E aí a gente
não sei até que momento houve uma construção, né? O que eu acredito que seja importante só para finalizar o raciocínio e perguntar, especificamente com essa questão da solidão, né? Se essa questão da solidão ela é importante nesse processo. Mas quando a gente usa a palavra arrebanhamento, quando a gente usa esse contexto do povo, né? Você imagina exércitos, pessoas, né? Todas uniformizadas, mas ali você tem seres, você tem individualidades, você tem singularidades pensantes com as suas diferenças em potencial. Então você pode olhar, né? O rebanho, mas é formado por individualidades, e é aí que a gente vai usar essa busca, essa dinâmica, né? Por algo que esteja além. E aí o que eu queria perguntar para você é se você acha que esse mecanismo ele acontece quando o indivíduo ele volta, né, para si mesmo, que tem essa solitude aí, ou se é possível fazer de uma outra maneira. Eu vou me referir a um velho jargão, né? Que é aquela coisa assim da existência, né? É aquela história, se você planta a semente de abóbora, vai nascer abóbora, né? Se você tem um cachorrinho, ele vai ser um cachorrinho. Agora a pergunta é, o ser humano, o que caracteriza, o que diferencia ele de outro animal, né? Então, eu acho que está exatamente aí o nosso objetivo, a nossa finalidade de vida, é a transcendência, né? Eu acho que isso é que nos torna humanos. É a busca sempre de uma transcendência, seja ela de caráter, de conhecimento, enfim, em todas as áreas, né? Então, a questão de subir a montanha, simbolicamente, é exatamente essa ascensão, né? Num plano mais concreto, seria, por exemplo, a busca da tecnologia, a busca do desenvolvimento em todas as áreas, construir casas, construir cidades, cimento, né? Fugir do barro, aquela coisa toda. Mas também existe essa transcendência no plano espiritual para quem está aberto para a espiritualidade, né? Então, subir a montanha, ir em direção à luz, é exatamente almejar se tornar um ser humano melhor e principalmente mais capacitado nessa convivência com os outros, né? Nesse objetivo maior em direção a uma unidade. Então, claro, como você disse, existe a particularidade de cada um, existe essa unidade, né? Mas esse encaminhamento tem algumas linhas que preferem chamar de unicidade, que é diferente de uma unidade. Nós somos unidades em busca de uma unicidade, né? E o caminho proposto é o caminho espiritual, e que seria esse, em busca da nossa fonte criadora, né? Que pode ser Deus, pode ser o Pai Criador, enfim, com vários nomes que a gente tem. Então, eu acho que assim, o que Nietzsche fala é exatamente isso, né? Até podemos ler, né, esse próximo excerto. Olha, eu transformo-me depressa demais. O meu hoje contradiz o meu ontem. Com frequência salto degraus quando subo, coisa que os degraus me não perdoam. Quer dizer, ele tem essa ânsia, né? Ele quer ir mais rápido, até que ele pula os degraus, né? E ele não é perdoado por isso, porque a ideia é subir de degrau em degrau, um por vez. Existe uma regra, existe aí um padrão, né? Então, ao meu ver, nitidamente ele quebra esse padrão, porque ele quer subir rápido, né? E mais, né? A cada degrau que ele sobe, ele se transforma, né? Porque é exatamente essa pressa que faz ele se transformar, e essa pressa é causada por ele pular degraus, inclusive, né? Então ele propõe sim um, um, um,
uma vivência digna do ser humano, ou, em outras palavras, ele propõe que o ser humano viva como um ser humano, que é buscar essa transcendência, né? E ele atribui o eterno retorno exatamente a essa ideia. Eu subo até a montanha, né? Eu me elevo e ao mesmo tempo eu desço para subir novamente, ou então subir uma outra montanha, né? Então ele tem o eterno retorno nesse ciclo de estar sempre subindo, sempre almejando o topo, né? Ao contrário, a religião propõe uma subida e chega lá no paraíso e acabou. Então aí está definido, né? Quer dizer, uma religião propõe não, segundo o cristianismo que se pregava antes do iluminismo, vamos dizer assim, né? Sempre aquela coisa de alcançar o paraíso. E até vale lembrar que o catolicismo ele prega muito a questão de você, da pirâmide, né? Você sobe, você alcança o divino e depois você desce. Quando você desce, você está em outro plano. Você não fecha um ciclo. Por quê? Depois você vai ter que subir de novo a montanha, alcançar o divino e descer novamente, né? Então é sempre num formato de pirâmide. E essa subida é sempre em penitência, sempre em sofrimento. Por isso a gente vê várias pessoas pagando promessas, subindo a escadaria de joelho, né? Joelho sangrando, aquela, ou então a caminhada, né? Até a Aparecida a pé. Ficam 3 dias, 5 dias, uma semana caminhando, dependendo do local de partida. Então é inseminada essa questão do sofrimento, da penitência, para se alcançar algo, né? Então, eu acho que o simbolismo da montanha, se eu entendi bem a sua pergunta, é exatamente isso, né? Uma montanha, ele te faz uma elevação, você contempla o alto, o teu objetivo é chegar no topo, mas depois, ou você sobe outra montanha, ou você desce e sobe novamente, e vai de ciclo em ciclo, né? Então, num primeiro momento, a gente pode até pensar que esse ateísmo do Nietzsche é o não acreditar nesse outro plano transcendental. Eu não vejo assim. Ele simplesmente faz uma referência a não vivermos subjugados a um sistema, a uma religião, a um planejamento e que tem que ser seguido à risca, podando assim a liberdade própria do ser humano, que é a criatividade, que é exercer essa potência que todo ser humano tem, né? Por isso que se afirma muito assim que as verdadeiras pessoas livres, que Nietzsche chama das pessoas fortes, que são aqueles que atuam no mundo, né? São os artistas, ou o momento em que a gente pratica arte, entendendo que praticar arte não é só fazer um quadro, fazer uma música, uma dança, um teatro, né? Podemos fazer a arte em qualquer setor da nossa vida. Um engenheiro pode fazer arte, um médico pode fazer arte, porque ele entende que arte é você exercer a tua função com pleno amor, né? Com amor no coração, quer dizer, objetivando um bem e principalmente satisfazendo não, principalmente obedecendo ao teu prazer de estar fazendo aquilo, né? A gente tem um exemplo muito em voga já há alguns anos, algumas centenas de anos aí, que é o adolescente que vai ter que escolher a sua profissão, sabe? Raramente assim ele vai escolher aquilo que ele realmente gosta, né? Não diria raramente, deixa eu arrumar isso. O adolescente vai escolher aquilo que a sociedade ou a família coloca para ele que é a melhor opção, que é sempre ser médico, advogado, engenheiro, né? Se ele resolve ser um dançarino, ele vai encontrar muita resistência. E de repente é aquilo que ele quer ser, é aquilo que ele está pronto para o mundo, aquilo é a missão de vida dele. Ele veio ao mundo para dançar, né? Então acho que a gente tem vários modelos aí do quanto nós somos reprimidos, né,
pela, pela sociedade ou pela família, ou por um padrão, né? Aí a outra questão que você levanta, né? Então é preciso estar num estado de solitude, né? Eu acredito que sim, porque só nesse momento de solitude, e vamos entender que solitude é aquele momento que você está só com você mesmo, né? Mas não necessariamente o da solidão, né? Quer dizer, a solidão é você estar sozinho no meio de um deserto, por exemplo, né? Então você está ali na solidão, não tem ninguém perto de você. Então você pode estar em meio a uma multidão e estar em estado de solitude, né? Então a solitude é aquele momento que você mergulha em você mesmo, né? É aquele momento em que você busca esse seu templo, né? Que está lá dentro de você. E é isso que Nietzsche propõe, né? É buscar não esse Deus que está lá fora, esse Deus que está lá em cima, esse Deus que está lá no paraíso, mas esse Deus que está dentro de nós mesmos, né? Esse, para Nietzsche, é o verdadeiro Deus. É aquele que já está dentro da gente, que nascemos com ele. E temos que, como missão de vida ou como objetivo de vida, encontrar esse Deus interno. E aí está a verdadeira liberdade, né? Eu posso, estou livre para atender essa demanda de encontrar o meu Deus interno. É, eu só queria colocar uma situação aqui que é o seguinte, que inclusive ela serviria como elo desse excerto, do primeiro excerto com o segundo excerto. Então, sempre quando a gente atribui ascensão, né? Por que tem que subir, né? Ascensão sempre, a gente tem que subir, né? A gente mas assim, o elo de ligação que eu faria em relação aos dois trechos aí, ele seria a palavra caminho, né? Então, baseado em conversas, inclusive anteriores que a gente teve, né? Então, por exemplo, a figura da balança, né? A balança ela tem um ponto médio, a balança, né? Mas no momento que a gente traça um caminho, não na balança, né? Não naquele segmento de reta que realmente ele tem um ponto médio, mas imagina andar em cima de uma circunferência, né? Então, em cima, a circunferência, a linha, né? Tem o círculo que é todo o recheio ali, né? A circunferência é a linha. Então, qual é o caminho? Andar na circunferência. A circunferência ela não tem um ponto médio. Inclusive, você mencionou a questão lá do Ouroboros, está na cabeça, na cauda. Você tem um ponto, né? Você tem uma infinidade de pontos, mas você não tem um ponto médio. Você tem um ponto médio no círculo, mas não na circunferência, né? Então, acredito que essa questão do caminho ela é importante e até tirando agora fazendo uma comparação, né? Eu com outro trecho lá, eu tá falando, né? Aquela coisa do ego, eu transformo-me, me transformo, tá falando, né? Eu de novo, depressa demais. O meu hoje, de novo, contradiz o meu. Então, assim, vamos deixar essa questão, digamos, egóica um pouco de lado para procurar fazer análise, né? Quando ele menciona lá com frequência, né? Eu salto degrau, então vamos deixar quando subo, coisa que os degraus me não perdoam. De novo a mim, né? Mas então vamos falar dos degraus. Os degraus são o caminho, né? Então esse caminho ele tem uma dinâmica própria, né? E aí a gente, então assim, primeiro momento vamos tirar o foco, né, de si, vamos entrar nessa questão da dinâmica. Essa dinâmica, como eu tinha mencionado, seja Ouroboros, seja andar em cima lá da circunferência, é um caminho, né? Então é um caminho que atua no indivíduo, é um caminho que atua no ser, né? Quando ele sobe, né? Poderia descer, poderia, né? Porque é um caminho numa linha
Então a gente pode estar num plano, pode, enfim, ele vai procurar estabelecer um diálogo, digamos, com algo que seja imperecível. Por mais que tenha aquela árvore, né, que ele subiu a montanha, encostou ali ao pé da árvore, provavelmente aquela árvore ali, que ali está, ela já estava quando ele veio e permanecerá lá, mas a árvore ela tem essa questão do perecível, né? Tem essa questão do impermanente, tem essa questão do tempo, né? Que inclusive a gente poderia trazer para a contemporaneidade essa questão do tempo, que ela me parece que o tempo ele está passando de um modo diferente, né? Então o tempo é extremamente relativo, não vamos nem aí, é uma outra discussão. Mas eu acho que é importante essa discussão sobre o caminho. Então, ao se dirigir, né, para o alto de uma montanha, o importante é o caminho. Então, por isso que eu até havia perguntado para você, nós vamos fazer uma votação, né? A gente vai se dirigir até o local da votação. A gente sai da nossa casa e vai. Então, existe um caminho para aquilo. Qual é a figura desse caminho, né? Então, existe isso que ele falou dessa transformação, existe essa situação que ontem nós fomos uma coisa, hoje diferente, né? A gente lê um texto, aquela mesma, enfim, nós somos, entendo que em razão do passar do tempo, da impermanente, né? E em razão da dinâmica que nos envolve, né? Seres que mudam, né? A, a toda hora. Mas, por sua vez, existe um caminho. Você está andando com um carro numa estrada, aquela estrada vai estar lá. Né? A gente vai fazer aqui a partida desse planeta, provavelmente a estrada vai estar lá do mesmo modo que a árvore, mas aquilo que nos vem aos olhos é perecível. Né? E aí, empregando uma palavra que eu mencionei agora há pouco, que é a questão da terra. Né? Nietzsche chama como terra com letra minúscula, para alçar estes valores. Então vamos pegar duas palavras, valor e terra. Essa terra seria o caminho. Né? Este caminho que é esse viver aqui da vida como ela é. Para essa conquista, né, dos valores, e nesse processo existe uma dinâmica. Né? Mas essa dinâmica a gente não pode, a gente tem que tirar o foco realmente de si próprio. E o Nietzsche, às vezes, em umas abordagens, ele coloca o outro nesse contexto. É evidente que ele não vai ali empregar, no meu entendimento, a questão da benevolência em relação ao outro. Mas, mais uma vez, como aquele outro numa figura, como um contraponto, é um amigo e inimigo, que, de certo modo, do mesmo jeito que você vai servir para ele, ele vai servir para você, para esse alçar, para essa conquista do além. Né? Eu, pessoalmente, eu não gosto muito só de usar a palavra transcendente em relação a esse mecanismo. Eu vejo que você, né, aí acredito que a nossa diferença ela se fundamenta um pouco nisso. Porque me parece, às vezes, quando a gente é um movimento transcendente, não há dúvida, né? Porque esse além, né, o próprio além, essa subjetividade em relação a esse alçar, né, esse voo, ela é subjetiva, né? Mas me parece que às vezes quando a gente usa essa expressão do transcendente, ela é numa visão espiritualista, numa visão da espiritualidade. E aqui para Nietzsche, né, eu acho que ele não vai entrar na questão da espiritualidade. Quando você fala da subida ser a representação, né, dessa ascendência ou desse desenvolvimento e tudo mais, lembra Jung, né, falando do inconsciente coletivo, né? Quer dizer, você vê como que está aí presente. Ah, e isso começa, né, até por uma questão geográfica, né? Quando uma, uma, uma tribo, uma comunidade eventualmente vai
construir as suas casas, a sua aldeia, claro que ela vai buscar um lugar elevado, de difícil acesso. E você sabe que numa batalha quem está em cima, né, tem uma grande vantagem de quem está embaixo. Então, talvez comece por aí essa ideia de que o local mais seguro seja no alto da montanha, no alto da colina e assim por diante. E dentro dessa colina, né, o chefe ou o pajé, seja lá quem for o chefe da comunidade, ele vai estar também no seu trono, ou seja, num ponto mais elevado, né? O rei está no trono que é mais elevado. Hoje nós temos o juiz no tribunal que fica numa mesa super elevada, né? Então tem essa elevação, né? Acaba partindo talvez de uma questão geográfica, mas depois acaba sendo assimilada como sendo um local onde pessoas de mais valor, entre aspas, ou de mais conhecimento, ou de mais poder, elas ficam assentadas ali. Então acho que essa ideia, né, da montanha, né, ela tá ali já no inconsciente coletivo, né, e já há muito tempo, né. O próprio Cristo, né, ele vai fazer o sermão da montanha lá na montanha, né, que como a gente já conversou, né, e partiu até de você dizer que ali está todo o resumo, né, da mensagem bíblica, e o qual eu concordo plenamente. E quando Moisés vai conversar com Deus, ele sobe a montanha para trazer as tábuas. Então, virou realmente um arquétipo. A montanha é um arquétipo, realmente faz parte desse inconsciente coletivo aí. Então, essa questão que você mencionou, né, de subir os degraus, o degrau é o caminho. Eu até faria um complemento, uma coisa que é uma leitura minha, né? Porque ele fala coisas que os degraus me não perdoam. Quer dizer, ele humaniza esses degraus, né? Porque para um degrau não perdoar é porque ele tem uma humanidade presente, né? E para mim, assim, eu faço uma leitura que esses degraus são exatamente as imposições, as leis arbitrárias que o poder vai colocando para que eu vá ascendendo de um para outro, como que num passo a passo, né? E como ele quebra, né, esses padrões, ele pula esses degraus, ele pula por cima desses poderes, por isso que os poderes não o perdoam, né? Ele é realmente a ovelha negra aí dos pensadores, né? Nietzsche é o recalcado, né? É aquele cara revoltado, né? E ele vem contra tudo isso. Agora, a questão da transcendência, eu acho que a espiritualidade realmente faz muito uso da transcendência, né? Mas a palavra em si, não sei, eu acho que ela é em outros setores também utilizado, né? Que é transcender, né? Que é ultrapassar aquele estágio, aquele estado, né? Apesar de, como você bem disse, Nietzsche ele não toca no assunto da espiritualidade, mas eu acho que a espiritualidade nele está intrínseca, né? Ela está sob aquele véu bem escondidinho ali, né? Porque como ele está neste momento, e acho que a gente tem que contextualizar, né? Ele está no momento que ele está criticando principalmente a religião, né? A maneira como a religião domina, né, as pessoas. Então é uma maneira, como eu disse, é uma maneira de dar esse choque, desse banho gelado, né, banho de água fria, para as pessoas realmente voltarem o olhar para outro lado, né, porque as pessoas estavam, e pode-se dizer que ainda estão, né, a grande maioria, olhando só para um lado. E acho que, não sei, né? Talvez até inconscientemente ele realmente não toque nesse assunto da espiritualidade, né? É como no início, né? Por exemplo, o próprio no início, não, em toda a obra, né, do Jung, ele também não fala necessariamente da espiritualidade como um ponto central, né? Ele trata, claro, o psiquismo, que é
a área que ele se propôs. Mas mesmo ele trata a espiritualidade assim, sempre de uma forma, né, mais velada. Mas eu acho que no fundo nós temos essa polarização, né? Que o nosso assunto hoje está sempre em cima da polarização, que é isso mesmo, né? Ou você tem aqueles extremamente racionais, ou aqueles que têm uma visão um pouco mais ampla, abre outros caminhos, outras possibilidades aí, né? Então, tanto é que eu acho que aquela coisa, né? Nietzsche vem é, muito da escola, né, de Schopenhauer, né? Vem muito dessa, é como se ele fosse ali o filho filosófico, né? Então ele vai trazer esse questionamento, essa loucura, né? Essa baderna que é, porque para ele a vida é isso, né? É uma loucura, não tem nada de organizado. É organizado quando chega uma instituição e coloca esses degraus, A né? questão, né, do indivíduo lá, do ser reativo, né? O sujeito que tem compaixão com relação ao outro, ele está sendo reativo, né? Então, esse daí, digamos, seria um dos elementos da transcendência, né, que eu queria abordar. E essa questão da dicotomia ela ser muito importante em relação a isso. Por quê? Por exemplo, se o ser humano, como um ser gregário que é, né, ele vai ter a convivência com outros. O ser humano que tem a convivência é reativo também, né? Então, a sacada aí, eu acredito que ela não está nesse caminho aí. Ela não está na convivência, ela não está na compaixão, ela não está nem na transcendência, nem na imanência, não. Ela está em algo que se elaborou, em que se mudou no devir acima dessas polaridades. Você, né, houve uma mudança, houve apropriar-se desses valores para você. O negócio do arquétipo. Ele vê dos altos montes, né? Então, diferente da visão platônica, que você tem o homem da caverna, e eventualmente ele sai da caverna para chegar à luz, né? E aí também você já tem um pouco aí, a minha visão, né? A questão do arquétipo, né? Seja da caverna ou da luz, houve um. E pro Nietzsche, não. Você não teve essa questão lá das trevosa e aí você passou para a luz, não. Você já tem exatamente o cara, né, que meio tá além do bem e do mal. Ele menciona, né, como você disse bastante, rebate bastante essa questão do maniqueísmo, por conta até daqueles valores arraigados, né, de religião ou tudo mais. Então é o cara que está vendo já de uma outra posição, mas não houve essa dinâmica do cara sair das trevas para a luz, não. É uma outra coisa. Existem as duas, elas se complementam e elas vão servir para que o indivíduo ele consiga alçar e acredito que voos maiores, né?